Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que sempre nos acompanha, independente de quem você seja, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te abençoar. O meu desejo é que o Espírito Santo derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, que ele possa te visitar com poder, com unção, que o Espírito Santo venha te visitar de maneira gloriosa e que a paz de Jesus Cristo esteja no teu coração. Isso é o que eu te desejo no nome de Jesus. Amém? Eu tenho aqui uma resposta, porque essa mensagem que eu vou trazer aqui é uma resposta a muitas pessoas. Elas se perguntam: porque eu não estou vivendo a promessa de Deus ainda, porque está demorando, ou porque ainda não aconteceu, porque o que não falta são perguntas da nossa parte para com Deus, a maioria das vezes. Mas o que muitos não param para observar é que esse tipo de pergunta não deveria ser feita, mas nós deveríamos olhar para nós mesmos e se perguntar: por que ainda não aconteceu? Será que a palavra falha ou a falha está na própria pessoa? Então, queria que você ouvisse esta mensagem para que você entenda que Deus não falha. A palavra de Deus, ela não falha. A falha ou o erro sempre vai estar em cada um de nós. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te ensuja como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Veja, isso aqui foi uma instrução de Deus ao profeta Ezequiel, quando Deus falou para ele: não te ensuja como a casa rebelde. Deus está dizendo assim: não suje o teu coração como os rebeldes. Quem são os rebeldes? Aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, aqueles que acham que já sabem de tudo. Há pessoas que acham que não precisa mais aprender, há pessoas que se acham inteligentes. Aliás, há muitos que se acham a última bolacha do pacote. Tem pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, se acha melhor do que outros, se acha o sabidão. Mas a Bíblia está deixando bem claro que não te ensuja como a casa rebelde. São pessoas rebeldes, ignorantes, pessoas que acham que não precisa mais aprender. São pessoas rebeldes, se acha mais inteligente, mais esperto do que outros. É o coração sujo, o coração contaminado. É disso que Deus está falando, instruindo o profeta. Não te ensuja como a casa rebelde. Aí diz: abre a boca e come o que eu te dou. Deus não está falando aqui para ele comer. Não é disso. Tem que interpretá-la de maneira correta a palavra. Deus está falando para que ele o guarde. O que da parte de Deus ele estava ouvindo. Ou para que ele a escrevesse nas tábuas do seu coração. Porque a partir do momento que você ouve da parte de Deus e deixa o vento levar, ou você ouve da parte de Deus e não pratica, não dá a menor importância, a Bíblia considera como rebelde a pessoa que tem o coração sujo, o coração contaminado. Por isso há tantas pessoas vazias. Por isso há tantas pessoas que elas estão contaminadas, vazias de Deus, mas contaminadas muitas vezes pelo seu eu, contaminada pelo seu eco, contaminada pela vaidade, contaminada pelo orgulho, contaminada pelo ódio, contaminada pela mentira, contaminada por tantas coisas, e por isso as mesmas estão vazias da parte de Deus. Tem pessoas que elas estão vazias por conta do engano. Tem pessoas que elas estão vazias por causa da dúvida, porque há uma série de coisas que, quando há no coração de alguém, torna esse alguém muitas vezes contaminado pelo mundo, mas por outro lado vazio de Deus. E assim há muitas pessoas, por incrível que pareça, queridos, dentro de igreja, aliás, até pregadores assim. Recentemente vimos aí tantas pessoas, por exemplo, ofendendo pessoas, ódio, enfim, entre tantas coisas, que não vale nem a pena eu perder tempo aqui falando. Você percebe que são pessoas que estão vazias de Deus, mas contaminada pelo mundo. E Deus deixou bem claro ao profeta: não te ensuja como a casa rebelde, ou seja, não suje o seu coração, não seja rebelde como os outros.
Ao contrário, guarde o que você ouve de Deus, escreva nas tábuas do seu coração o que de Deus você aprende, porque a partir do momento que você escreve nas tábuas do seu coração o que com Deus você aprende, o seu nome também se torna escrito no livro da vida. Aliás, quer que o seu nome seja escrito no livro da vida? Escreve nas tábuas do teu coração que com Deus você aprende. Muitas pessoas, queridos irmãos, elas estão equivocadas. Muitas pessoas elas estão enganadas, pensando que está salva, pensando que o nome está no livro da vida, e eu, como pregador da palavra, mensageiro de Deus, pela misericórdia, isso não é mérito meu nem de homem algum, pela misericórdia de Deus tenho propriedade para falar. Muitas pessoas estão equivocadas, porque estão andando todo errado na presença de Deus e acham que o nome está escrito no livro da vida. E o nome de alguém só se torna escrito no livro da vida quando você escreve Jesus no teu coração. Quer que seu nome esteja no livro da vida? Escreva Jesus no seu coração. Aliás, é disso que nós vamos ver aqui a seguir. Só que antes de eu continuar aqui nessa mensagem, eu quero ir aqui em Jeremias 17:5. Olha o que está escrito. Jeremias 17:5, só para você entender, porque há pessoas vazias dentro da igreja, de muitas igrejas, melhor dizendo. Jeremias 17:13, aliás, perdão. Jeremias 17:13 diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Veja, o nome dos que se apartam de mim. Deus falando aqui. Quem são os que se apartam de Deus? Os que está escrito lá em Ezequiel 2:8, os rebeldes. A casa rebelde, as pessoas que acham que não precisa aprender, que acham que já sabe de tudo, os ignorantes, que não guarda a palavra, os rebeldes que não escrevem no coração que com Deus aprende, aqueles que a ouvem e deixam o vento levar, não dá a mínima, não pratica a palavra, lá no Ezequiel 2:8 a Bíblia chama de rebelde, são os rebeldes que se apartam de Deus. Ele fala que os que se apartam de mim, o nome será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ou seja, aqueles que se apartam de Deus, está se apartando da fonte de água da vida, são os rebeldes. E os rebeldes que se apartam da fonte da água da vida, torna-se sujo por dentro, porque se apartou da fonte da vida. A partir do momento que alguém se aparta de Deus por conta da rebeldia, a partir do momento que alguém não dá ouvido à palavra de Deus ou não pratica a palavra, a partir do momento que alguém se acha inteligente, mais esperto do que outro, acha que não precisa mais aprender, não precisa se arrepender, não precisa ser humilde, é ignorante, é orgulhoso, não quer praticar a palavra, você está se apartando de Deus. Isso serve para, eu me incluo nisso, para nós pregadores, para um membro que congrega numa igreja, para um diácono, um obreiro, uma diaconisa, um padre, um apóstolo, um bispo, um pastor, enfim, assim por diante. A partir do momento que alguém se torna orgulhoso, apartando-se do Senhor por conta da rebeldia, a Bíblia diz que você está se apartando da fonte da vida. E quando você se aparta de Deus por conta da rebeldia, o nome é escrito no chão e não no livro da vida. Se você quer que o seu nome seja escrito no livro da vida, se arrepende, viu? Se você quer que o nome seja escrito no livro da vida, se rende a Deus, seja humilde. Se você quer que o nome seja escrito no livro da vida, você tem que escrever Jesus no teu coração, como diz Ezequiel 2:8, come o que eu te dou, ou guarda o que de mim aprende, guarda minhas instruções, escreve no teu coração aquilo que com Deus tens aprendido, porque quando você escreve nas tábuas do teu coração as instruções de Deus, ou que com Deus você tem aprendido, o teu nome se torna escrito no livro da vida. Aliás, eu aproveito aqui a perguntar a você, onde será que o teu nome está escrito? No livro da vida ou no chão? É o que diz aqui, se apartaram, ou se afastou do Senhor, a fonte da água da vida. Quando alguém se afasta da fonte de água da vida, espiritualmente falando, se torna sujo, porque se apartou de Deus por conta da rebeldia, porque a partir desse momento alguém se torna contaminado. Aqui você entende porque há tantas pessoas contaminadas, porque há tantas pessoas espiritualmente se falando perdidas, porque há tantas pessoas espiritualmente falando que se apartou do Senhor, está dentro da igreja, mas está contaminada, está dentro da igreja, mas está longe dos caminhos de Deus, está dentro da igreja, mas não está na presença, porque está dentro da igreja e o coração está sujo.
Está dentro da igreja, o coração está contaminado. Está dentro da igreja, mas é orgulhoso. Está dentro da igreja, mas é rebelde. Está dentro da igreja, mas é ignorante. Está dentro da igreja, mas não é humilde. Está dentro da igreja, mas acha que já sabe de tudo. Está dentro da igreja, mas não dá ouvido à palavra de Deus. Pessoas contaminadas, é necessário que se arrependa. É necessário que se renda, que se diminua, que se esvazie. Ei, deixa eu falar com você que está me ouvindo. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus curar a ferida da tua alma. Entende porque muitos que vão ver essa mensagem tão vazio espiritualmente falando? Muitas pessoas que vão ver essa mensagem, a alma está gritando dentro de si. Muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem, a alma está desesperada, como se estivesse num cativeiro. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e há muito tempo não tem um encontro com o Espírito Santo, está dentro da igreja, mas há muito tempo não consegue ter um verdadeiro encontro com Deus. Está dentro da igreja, mas não consegue ter intimidade com o Espírito Santo, não consegue andar com Deus estando dentro da igreja, porque o coração está sujo. E Deus disse para o profeta Ezequiel aqui: abre a boca e come o que eu te dou, ou seja, guarda o que de mim ouve, escreve nas tábuas do teu coração. Eu quero escrever teu nome no livro da vida. Mas o que no teu coração está escrito? Pois se seu nome está escrito no livro da vida, é necessário que Jesus esteja escrito no teu coração. Tem pessoas que está escrito no coração o pecado, está escrito no coração a vaidade, está escrito no coração a mentira, está escrito no coração o ódio, está escrito no coração o orgulho, está escrito no coração a marca do mundo. Olha o que ele disse aqui em Apocalipse 3:10. Deixa eu até ir em Apocalipse 3:10. Por que muitas pessoas estão sendo reprovadas? Ou por que muitas pessoas estão sofrendo, perecendo? Ou porque muitas pessoas elas estão sendo escravizadas, não se dá conta? Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, os que guardam a palavra, Deus guarda na hora da provação. Por que tem muitas pessoas que estão na prova a vida inteira? Aliás, tem coisa que não é nem prova mais, já se tornou maldição. Sabe por quê? Porque não guarda a palavra. Então alguém que não guarda a palavra, como que quer que Deus o guarde na hora da provação? Por isso muitas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, e perecendo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão sofrendo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão sendo judiadas pela vida, porque não guarda a palavra de Deus. Deus falou, aquele que guarda a palavra, ele guarda na hora da provação. Porque muitas pessoas estão sendo reprovadas, estão sofrendo há anos e anos e a vida não muda? Porque não guarda a palavra de Deus. Mas se você quer que Deus te guarde na hora da provação, nos momentos difíceis, na hora da aflição, é só você guardar ou escrever nas tábuas do teu coração, que da parte de Deus você aprende. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que temos que nos manter a nós mesmos incontaminados do mundo. É hora de se arrepender. É momento de se render a Deus, se esvaziar. Deixa o Espírito Santo fazer parte da tua vida. É hora de se diminuir. Deixa Deus crescer, dar o crescimento espiritual na tua vida a partir de hoje. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus cuidar de você. Guarda o que de Deus você ouve, para que você possa viver a promessa. Guarda a palavra de Deus, para que Deus possa te guardar na hora da provação. Se diminua. Volte a teu encontro com o Espírito Santo. Se esvazie. Deixa Deus te encher com a presença dEle. Guarda a palavra. Escreve Jesus no teu coração. Deixa Ele te escrever no livro da vida. Deixa Deus tratar com você a partir de hoje, queridos. Aqui está a explicação, porque há muitas pessoas vazias dentro da igreja. O coração está sujo. Tem que se limpar, se purificar. Tem que se esvaziar. Como diz lá em Jeremias 17:13. Se apartou do Senhor a fonte da água da vida. Deus deixou bem claro para o profeta: não te ensuja como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ou seja, a pessoa rebelde ou a pessoa contaminada, como que ela vai guardar a palavra de Deus? Tem que se esvaziar. Mas se você quer viver experiências com Deus, se você quer ter encontros com Deus, se você quer voltar a viver algo novo com Deus novamente, é necessário se esvaziar para que você possa voltar ao primeiro amor novamente. Aliás, é o que muitos precisam. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa ouvir e entender. Porque há muitas pessoas vazias e porque muitos não estão vivendo a promessa.
e o porquê que muitas pessoas estão se enganando, achando que está escrito no livro da vida e na verdade muitos não estão. Tá bom? Boa reflexão. Vou ficando por aqui. A qualquer momento eu estou de volta. Deus abençoe. Forte abraço. Até lá no nome do Senhor Jesus.